Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. Boa, então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer e germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou o caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Não escolha tudo o que fiz, fazer mais do que sempre quis. Viver do amor que rega e fortalece minha raiz. Ninguém amou como Jesus amou. Antes do sol nascer, Jesus amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gere um bom fruto pra que não haja luto. Amor é mútuo e preenche o nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Graça e paz, amados. Ainda bem que a gente só tem um Natal por ano, né? O Regi voltou, rapaz. Seja bem-vindo. Vocês conhecem o Regis, né? É porque eu só lembro da mensagem dele quando chamavam ele de Regi, quando ele foi lá para
Para onde é que tu foi, Regis? Na Mauritânia, né? Na Mauritânia, aí só chamavam ele lá de Regi. E aí eu gosto mais de Regi do que de Regis. Exato. Vamos falar sobre o silêncio de Deus. Seja bem-vinda. Para isso nós vamos usar o Salmo de número 22. Salmo de número 22, 1 e 2. Pela tradução que eu tenho, diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite, e não recebo descanso. Em algum momento da sua vida você já se sentiu abandonado por Deus? Eu pensei que era só eu. Obrigado, Luz. Sentir-se abandonado por Deus, quando você ora e não tem resposta, as coisas não mudam, é quando você clama e parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus resolveu fazer aquilo que a gente às vezes também costuma dizer: eu vou dar um tempo. Parece que Deus disse assim: eu vou dar um tempo de você. É quando, geralmente, as coisas não estão bem. É quando a gente sente que Deus se afastou de nós. A gente tem a impressão de que Ele resolveu, de fato, distanciar-se. Resolveu não mais ouvir a nossa voz, enjoou da nossa voz, do nosso clamor, da nossa murmuração. E a gente sabe que esses momentos de dificuldade, eles não são tão incentivadores a adorar a Deus. É muito mais fácil a gente adorar a Deus quando está tudo bem. Saúde em dias, a família em alegria, conta bancária lá em cima, ou pelo menos sem dever nada. Abre a despensa e dá para escolher o que vai comer. Abre a geladeira e tem lá várias coisas. Aí a gente tem uma adoração, é mais incentivado a adorar, dizer: poxa, Deus está me abençoando, Deus está provendo, Deus não tem deixado faltar nada. Deus é de fato uma bênção. É fácil adorar assim. Mas essa não é a adoração mais profunda. A adoração mais profunda é aquela que a gente louva a Deus mesmo a despeito da dor. Está doendo, mas eu vou louvar a Deus. É dar graças durante a provação. Estou sendo provado, mas o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. É manter a confiança nele em meio à tentação. Sabe que Deus vai prover um escape. Sabe que Deus não nos tentará além daquilo que possamos suportar. É render-se a Ele, mesmo diante do sofrimento. Está doendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Está difícil, mas eu sei que Deus é por mim. É amá-lo, amados, mesmo que você não sinta, mesmo que ele pareça distante, mas você o ama. É como aquele sentimento da esposa que viajou, ou da namorada que viajou e deixou saudade, porque você ama, porque você sente falta. É esse sentimento mais profundo ainda de amor por Deus. Ele não está me ouvindo, eu não sinto Ele dizer nada para mim, eu não tenho sentido Ele ao meu lado, mas eu amo. Eu amo. E eu sei que Ele vai chegar-se para mim. Eu sei que Ele não me abandonou eternamente. Logo que nós nos convertemos, quando a gente é bebê na fé, a gente se converte e de fato a nossa vida muda. E Deus sabe que nós somos apenas crianças. E quando nós somos assim, Deus, Ele tem um cuidado todo especial conosco. Não que depois Ele não cuide, mas parece que nesses primeiros dias,
Depois de nos convertermos, desse novo nascimento, ele nos dá muitas pistas da sua existência. Ele começa a mostrar que de fato ele existe, que de fato ele se importa, que de fato ele está conosco. Ele começa a nos dar emoções que comprovam a sua presença, ou emoções comprobatórias de que ele de fato é um Deus presente. Ele até mesmo responde às nossas orações imaturas, muitas vezes orações egoístas, mas Deus responde, para que a gente aprenda e confie de que Ele ouve a nossa voz e de que Ele de fato responde à oração. É assim que nós vamos aprender, é assim que nós vamos crescer, mas a gente vai crescendo, e à medida que nós crescemos, e devemos também crescer na fé, Ele vai mudar a forma de nos tratar. Deus vai, assim como os nossos pais, eu vou usar um exemplo bem prático. Já ouviram aquele termo de vai ficar no canto? É quando a mãe tem um filho e engravida, e aí começa a perseguição com o que já nasceu. Você vai ficar no canto. A atenção vai estar voltada só para esse novo, quando ele nascer. E isso de fato é real. Isso não é uma mentira. Por quê? Porque o mais novo vai precisar mais. Então a atenção estará voltada para aquilo. Deus começa também a nos tratar assim. Nós vamos crescendo e vamos aprendendo que a onipresença dEle, que é um dos seus atributos de estar em todo lugar ao mesmo tempo, Ele não precisa sair de perto de mim para estar perto de você. Ele não precisa deixar de me atender para atender você. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E nós vamos aprender que isso é uma realidade. Eu não posso olhar para você e dizer, você está sendo abençoado porque Deus é contigo. Porque Ele também é comigo. Porque Ele também está em mim. Ele também está comigo. E em muitas ocasiões, a manifestação da sua presença, ela vem através de uma sensação. Nós sentimos. É quando muitas vezes as pessoas dizem, poxa, esse louvor eu senti a presença de Deus. Talvez ficou alegre, talvez sentiu até um arrepio, talvez sentiu o seu corpo tremer um pouco. Deus nos dá essas comprovações da sua presença. Mas mesmo que você não sinta isso, mesmo que você não sinta um arrepio, não sinta um tremor, não sinta nada, Deus continua presente. Mesmo que eu não sinta, Ele está presente. Amém? É assim conosco. É assim como nesses dias em que a gente acha que Deus se foi, que Ele deu um tempo de nós, Ele continua presente. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Mas Ele nos ensina que mesmo que eu não sinta, a palavra que Ele prometeu de que estaria conosco, ela é real. Ela é viva, Ele está presente. E Deus quer que nós sintamos essa sua presença. Mas é muito mais interessante. E Deus se interessa muito mais em que mesmo que eu não sinta, eu continue confiando nele. Eu continue crendo que Ele está. Sabe por quê, amados? Porque a fé é o que agrada a Deus, não os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são bons para nós. Os nossos sentimentos são muito bons para nós, mas eles não acrescentam em Deus. Mas quando nós depositamos fé nele, quando nós manifestamos essa fé, isso de fato agrada a Deus. Fé é o que Deus está procurando nas nossas vidas. Até mesmo porque sem fé é impossível agradar a Deus. As situações que mais põem em prova a nossa fé são aquelas que a vida desanda um pouco. As coisas começam a não dar muito certo. E principalmente, nesses momentos, Deus pode não ser encontrado. Aí nós vamos ter que usar a fé. Vamos ter que colocar essa fé em prática para continuar
trilhando no alvo, para continuar marchando no propósito de Deus, para continuar firmado naquilo que nós um dia dissemos para Ele: Senhor, a minha vida é tua, eu entrego em tuas mãos e eu vou viver para ti o resto da minha vida. E essa fé tem que agir, e ela tem que entrar em ação. Isso aconteceu com Jó. Quando a gente lê na palavra de Deus e vê que em um dia só, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu todos os seus negócios e também perdeu a sua saúde. E era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, ele tinha convicção de que entre ele e Deus estava tudo certo. Mas ele perdeu tudo o que ele tinha, até mesmo a sua saúde. E ainda ficou a mulher, né? Os filhos morreram, mas a mulher ficou. Para ficar ali no cangote deles, ainda amaldiçoa esse teu Deus e morre. Me deixa em paz, porque se tu morrer eu vou procurar outro. Né? Então amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Essa foi a mulher de Jó. Interessante que a Bíblia não fala que ele adquiriu uma outra esposa, né? Deus deu a ele filhas, Deus deu a ele filhos, mas eu acho que essa mulher se converteu, só pode ser, porque... Mas apesar de tudo isso, a gente vai encontrar Deus no livro de Jó, que são 42 capítulos, no começo, e quando vem essa desgraça sobre a vida de Jó, a gente vai ver 37 capítulos Deus em silêncio. Deus não respondeu Jó. Deus não falou com Jó. Deus não deu sensações ou sentimentos a Jó que ele pudesse dizer: não, Deus está comigo. Ele não teve esse sentimento porque estava tudo desandando. E ele não precisava sentir, porque ele cria. Deus disse: esse camarada é meu. Esse camarada é íntegro, é reto, é justo. Ele teme a mim. E ele não vai me negar. E Jó não precisava sentir Deus para dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo diante de toda a adversidade, a gente vai encontrar os amigos dele falando muito. E dizendo: tu é pecador, isso aconteceu por tua culpa, tu é pecador. A gente vai encontrar Jó também falando muito, dizendo: maldito o dia em que eu nasci, maldito aquele que foi dizer, nasceu uma criança. Ele amaldiçoou quase tudo que ele conhecia. Falou muito. Mas Deus, em silêncio, totalmente calado. Parece o nosso presidente atualmente, fora toda comparação, né? Em silêncio, não se ouvia nada de Deus, mesmo diante de todo o clamor. E a gente vai encontrar, amados, que como devemos louvar a Deus quando tudo está ruim e Deus está em silêncio. Como é que eu vou, ou onde vou adquirir forças para poder dizer: eu amo o Senhor? Eu sei que Ele está comigo, porque todos aqueles que olharem para mim vão dizer: Deus te abandonou. Isso que aconteceu contigo não é algo comum, isso é a mão de Deus. Foi Deus que pesou a mão contra você. Foi Deus que fez isso, e não para bem. Como permanecer em comunhão diante da crise? Diante da adversidade? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Como fazer isso? Como estar são diante de um Deus que se calou? É sobre isso que queremos falar. O que você deve fazer? Como agir quando Deus parece distante? Primeiro, diga exatamente como você se sente. Muitos anos atrás,
eu li uma mensagem do pastor Caio Fábio, ele pregava e ele colocava essas mensagens em livretos. E o título da mensagem era o privilégio de poder dizer a Deus aonde está doendo. E muitas vezes nós não queremos dizer para Deus isso. Mas nós temos que dizer para Deus, de fato, onde está doendo. Dizer a Ele exatamente como nós estamos nos sentindo. Isso se chama derramar o coração perante Ele, na presença dEle. É poder, de fato, chorar no travesseiro, ou no chão, ou onde quer que você vá. Aqui na igreja nós temos várias pessoas que gostam de ir para o monte. E aí você vai chorar na terra, né? Vai chorar na terra. Mas vai derramar, vai realizar ali o propósito que é para ser feito. Descarregar todos os teus sentimentos ali na presença de Deus. Jó fez isso. Lá em Jó 7:11, a palavra de Deus diz: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. É o que Jó estava fazendo na presença de Deus. Ele não estava murmurando, ele estava queixando-se. Ele estava dizendo a Deus o quanto a sua alma estava amargurada, o quanto ele estava sentindo todo aquele pesar, toda aquela situação angustiante que lhe roubava a paz, lhe roubou até mesmo a saúde. E eu quero te dizer uma coisa: Deus pode lidar com as suas incertezas. Deus pode lidar com a sua raiva. Deus pode lidar com o seu sofrimento. Ele conhece as tuas indagações. E Ele não ficará revoltado com isso. Por que me perguntas? Por que vens a mim com perguntas? Tu não sabes que tu és apenas um homem? Que tu não prestas, que tu és pecador? Não, não é assim que Deus vai agir. Deus quer ouvir e precisa ouvir de nós aquilo que estamos sentindo, aquilo pelo qual estamos passando. Até mesmo, amados, no nosso desespero, ou admiti-lo, pode ser para Deus uma declaração de fé. O nosso desespero admitido na presença de Deus pode se tornar uma declaração de fé. Confiando em Deus e sentindo ao mesmo tempo desespero, nós vamos encontrar Davi nessa situação. E no Salmo 116:10 ele diz assim: conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Aflito, mas confiante. Muito aflito, mas confiante. E ele disse isso para Deus. Ele cantou isso para Deus através do Salmo. E essa fraqueza de Davi, se podemos assim chamar, essa aflição pela qual ele estava passando, ela mesmo assim revela fé. Porque mesmo aflito, ele acreditava em Deus, porque ele orou a Deus. Então ele acreditava que tinha alguém que iria escutá-lo, alguém que ouviria a sua oração, alguém que ele chamava de Deus, o meu Deus, e dizia: ele vai me ouvir, mesmo diante de toda a aflição que ele sentia. Ele acreditava que Deus iria permitir que ele dissesse como ele se sentia, e ainda assim o amaria. Continuaria amando, mesmo se ele dissesse tudo pelo qual ele estava passando e sentindo. Deus não iria deixar de amá-lo por isso. Chegue-se a Deus e diga para Ele exatamente como você se sente. Algumas pessoas chamam esse silêncio de Deus de ministério da noite. É quando Deus está trabalhando, mesmo que nós não estejamos vendo.
mesmo que não estejamos sentindo nada, Deus está trabalhando. Em secreto, em silêncio. Não há perspectiva. O que sobrevém ainda parece ser algo ruim, mas Deus está trabalhando. Eu não posso ver, mas Deus continua agindo. Fale com Ele. Ele pode lhe ouvir e sabe como você se sente. Parece interessante quando a gente diz isso, olha, Deus sabe. Então eu não preciso dizer. Deus sabe pelo que eu estou passando, eu não preciso declarar a Ele. Mas quando eu declaro, eu manifesto fé. Exatamente como Davi. Eu sei que Ele vai me ouvir, eu sei que é um Deus. Eu sei que Ele é poderoso para trazer o alívio, eu sei que Ele é maravilhoso e que me ama, acima de tudo, acima de toda dificuldade. Deus me ama. E quando a gente pode saber disso, a gente pode então concentrar-se em Deus. Concentrar-se em quem é Deus e nessa natureza imutável que Ele tem. Deus não muda, amados. Deus não muda. Independente das circunstâncias e de como você se sente, Deus não muda. Deus nunca mudará diante de circunstâncias. Ou mesmo diante da tua circunstância que você revela a Ele, Ele continuará o mesmo. Se você o conhece, você vai conhecê-lo eternamente. Ele não muda. Aquilo que você sabe dele, que você aprendeu pela tua experiência própria ou pela palavra de Deus, Ele continuará a ser assim eternamente. Não haverá variação, não haverá mudança nele. E algumas coisas são muito importantes que a gente saiba e guarde sobre a imutabilidade de Deus. Porque elas sempre serão verdades absolutas sobre Ele, sobre quem Ele é. E algumas delas, Ele ama você, amém? Deus é bom, amém? Ele está conosco, amém? Por que na bondade foi um amém assim meio... Parece que ele não é muito bom, é meio bom. Ele sabe o que está acontecendo e se importa, amém? Ele tem pensamentos de vida e paz para nós, amém? Nunca duvide, querido, na escuridão, ou no dia mau, ou na adversidade, aquilo que Deus lhe disse na luz, na sua palavra. Aquilo que você, por uma experiência, adquiriu. Não duvide. Não duvide só porque chegou o dia mau. Ele disse que o dia mau vai chegar, que a onda vai bater, que o vento vai soprar. Mas ele disse que se estivermos firmados nele, nós permaneceremos firmes. Mesmo diante do vento mais forte, da onda mais bravia, nós estaremos firmes. O cabelo vai assanhar, a roupa vai balançar, mas estaremos firmes. Os nossos pés não vacilarão. E isso faz parte da imutabilidade de Deus. Não duvide. Mesmo diante da pior adversidade, creia, não duvide daquilo que Deus é ou daquilo que Deus faz. Vou precisar aqui usar uma alternativa. O outro não quer mais funcionar. Mas não tem problema.
Amém. Vai já sair. Vai já sair, não se preocupe não. Jó, mesmo passando pelo mais terrível fase de sua vida, no pior, já quando a mulher disse, amaldiçoa e morre, Jó, não tem mais jeito para ti, vamos embora, acaba com tudo isso. Jó disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Essa foi a resposta de Jó. Diante de todo o sofrimento, diante de toda a adversidade, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Redentor é aquele que muda a situação. Redentor é aquele que se coloca no teu lugar e faz com que assim a tua dificuldade seja mudada. Deus está vivo. Deus é o nosso Redentor. E a ação dele em nós é certa. Não falhará. É algo que ele prometeu, é algo que ele fará. Então, querido, confie que Deus cumprirá suas promessas. Sempre duvide das circunstâncias. Nunca duvide das promessas de Deus. As circunstâncias, elas mudam. Se as coisas não estão bem hoje, amanhã elas podem mudar, elas podem melhorar, porque são circunstâncias. Não duvide do que Deus te prometeu, duvide das circunstâncias, elas vão mudar, elas vão passar, algo melhor vai acontecer. Lembra de Abraão? 25 anos, esperando uma promessa de Deus. Deus disse: de ti farei uma grande nação. 25 anos de espera. Às vezes eu acho que não era Abraão que estava esperando, mas era Deus que estava esperando Abraão. Ficar na posição certa, ficar exatamente como ele gostaria que fosse, para que ele alcançasse a promessa que Deus fez a ele. E ele esperou durante 25 anos, até que Deus manifestou a promessa e ele concebeu através de Sara seu filho Isaque. E José? Pense num cara fervoroso, sonhador quando criança, quando mais jovenzinho, para não ser morto, foi vendido como escravo. Antes de ser colocado como a segunda pessoa de Faraó, ele foi caluniado, foi jogado na prisão, foi esquecido, mas sempre manteve a sua confiança nas promessas, naquilo que Deus havia falado a ele, mostrado a ele em sonhos. Ele estava ali e alcançou as promessas. Quando já não havia mais esperança, Deus fez, e Deus é perito nisso. Em fazer quando dizem não tem mais jeito. Deus diz: então agora é a minha vez, para que a sua glória não seja dividida. Foi essa mesma confiança de Abraão e também de Jó, também de José, que estava sobre a vida de Jó, para que ele permanecesse fiel, mesmo que as coisas não fizessem nenhum sentido. E não fazia sentido por quê? Porque ele estava em Deus. Ele sabia que ele não tinha pecado. A maior discussão entre ele e seus amigos era ele dizer: eu não pequei. E os amigos diziam: se você não pecou, por que está acontecendo tudo isso contra você? E ele sabia no coração dele que ele não havia pecado contra Deus. E por isso ele manteve-se fiel. Manter a confiança em momentos difíceis é de fato um nível profundo de adoração, que nós não queremos experimentar, que nós não queremos passar.
É uma adoração que nós dizemos: Senhor, deixa eu ficar adorando aqui si mesmo. Está tão bom assim. Eu posso te adorar na alegria. Na alegria a gente até adora. O problema é que na alegria a gente deixa de orar. Quando está tudo bem, oração não é algo principal em nossas vidas. É uma das primeiras coisas que vai sendo esquecida. Está tudo bem. Está tudo certo. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, a oração começa a ser uma necessidade. O acordar de madrugada começa a ser algo maravilhoso. Acordar para orar. Dormir um pouco mais tarde para orar. Acordar um pouco mais cedo para orar. Na dificuldade, na bonança, isso não é algo essencial, ou pelo menos nós consideramos assim. Amados, é importante nós sabermos algo sobre Deus. Que Deus, Ele é mais real do que nós. Deus é mais real do que você. Você está se vendo e diz: não, eu estou aqui. Pois é. Deus é mais real do que você. Deus é mais real do que este mundo que nós habitamos e vemos. Deus é mais real que a vida, porque Ele é a própria vida. Deus é mais real que as circunstâncias. Ele é o dono delas. Para que isso seja confirmado, é só olharmos para a Bíblia. No primeiro versículo ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não há nenhuma preocupação dele em mostrar a sua existência ou como ele surgiu. Se nada existir, Deus estará lá. Ele não precisa de nada para que ele exista. Ele é o Criador, o originador de todas as coisas. Por isso ele é mais real do que tudo o que existe. Porque tudo o que existe foi criado nele. Lembre-se do que Deus já fez por você. Já experimentou que Deus é bom? Amém? Já experimentou que Deus às vezes parece que se afastou um pouco? Não é, Cristo? Lembre-se daquilo que Deus já fez, daquela cura que Ele realizou na tua vida, daquele livramento que Ele gerou, da bênção que no momento certo chegou, da prosperidade que Ele manteve, da saúde que Ele guardou. Lembre-se. Sabe por que devemos lembrar, queridos? Porque se Deus tivesse apenas nos salvado, apenas dissesse: você está salvo, e nos deixasse, largasse, esquecesse de fato, deixássemos no mundo, até o nosso último dia, e nós ficássemos à mercê de toda a adversidade, contra o inimigo das nossas almas, sofrêssemos, ainda assim, nós deveríamos ser eternamente gratos a Ele. Grato. Se Ele simplesmente nos salvasse e nos esquecesse. Porque depois da nossa morte, nós estaremos com Ele. E Ele mesmo diz que aqui, amados, é rápido, é passageiro. Essa vida é passageira. Muito rápida. Filho de Deus, Jesus Cristo, esse que para alguns nasceu ontem, ou hoje, né? Não sei. Hoje, né? Hoje é 25. Que tem essa potestade que faz com que as pessoas cultuem, idolatrem essa data. Mas o Filho de Deus manda que nós celebremos o que Ele fez na morte. Manda que celebremos a sua morte. E esse deve ser o nosso maior motivo de adoração a Deus.
Porque foi na morte, quando Cristo morreu, e ele sofreu. Podemos citar algumas coisas sobre o seu sacrifício. Jesus foi espancado, até quase ficar irreconhecível. A gente vai ler na Bíblia um homem de quem os homens escondiam o rosto. Espancado até ficar irreconhecível. A sua cabeça praticamente quase dobra de tamanho quando lhe colocaram uma coroa de espinhos. Foi açoitado, foi ridicularizado, foi escarnecido. Cuspiram no seu rosto. Depois de quase desmaiado pela perda de sangue, foi obrigado a carregar uma pesada cruz para um monte, colina acima, o Monte Calvário. Foi pregado nela. Ele não foi amarrado ao madeiro, ele foi pregado. E ali foi deixado para morrer. Enquanto seu sangue escorria, uma multidão gritava insultos e o chamavam de mentiroso. Porque diziam: se tu és o Filho de Deus, sai daí, desce dessa cruz. Desce da cruz se és Filho de Deus. E quando todos os nossos pecados estavam sobre ele, e a palavra de Deus diz que o Pai desviou dele o rosto, é quando ele clama aquilo que Davi escreve no Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Ele sabia que era o pecado. E isso nos ensina, amados, que nós também podemos clamar a Deus e dizer a Ele: Senhor, por quê? Cristo sabia que por causa dos pecados que estavam sobre Ele naquela cruz, o Senhor desviou dele o olhar. Sabe por que Jesus passou por tudo isso? Porque Ele sofreu tudo isso por amor. Por amar você. Por amar a nós. Foi por isso que Ele sofreu. Porque nós estávamos perdidos, totalmente condenados ao inferno, sem a menor possibilidade de alcançar um meio de salvação. Não há nada em nós que possa adquirir ou realizar algo que possa nos salvar. Por isso Cristo foi e realizou por nós. Morreu em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, por isso Ele morreu. Morreu para que nós tenhamos vida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Porque Ele diz que nos dá vida e vida em abundância. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para concluir, querido, se Deus foi capaz de fazer tudo isso por você e por mim, você acha que Ele não cumprirá todas as promessas que Ele fez? Se Ele foi capaz de entregar a vida dEle por nós, como diz a Bíblia, não nos dará graciosamente todas as coisas? Eu quero ler em Isaías 41, 4 versículos, que diz assim: não temas. Quantos dias nós temos no ano? Quantos? E no ano bissexto? 366. Você sabe quantas vezes essa frase tem na Bíblia? Não temas. Quantas, Cristian? 366 vezes. Você vai encontrar na Bíblia essa frase, não temas. Ou seja, uma para cada dia do ano.
Acordou hoje? Não temerei. Não temerei. Baseado em que o meu Deus disse para mim, não temas. Foi Ele que me disse, não temas. Então eu vou sair daqui para vencer. Sairei daqui como vitorioso e para vencer. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Amém? Quando Deus te parecer distante, lembre-se disso. Lembre-se que Ele está presente. Não apenas ao teu lado, não apenas à frente, por trás, pela direita, pela esquerda, em cima e embaixo. Ele está dentro de cada um de nós. Dentro. Dentro. Não preciso clamar muito alto para que Ele ouça, porque Ele está dentro. Fica sobre os pés, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, por sabermos que a adversidade acontece, mas ela é circunstancial. Saber que a dificuldade vem, mas o Senhor é o Deus provedor. Saber, ó Deus, que mesmo que não te sintamos, mesmo, ó Deus, que aparentemente o Senhor não esteja, o Senhor prometeu que estaria e está. Eu não posso te tocar, muitas vezes eu não posso te sentir, mas eu posso crer que o Senhor está presente. Muito obrigado por tão maravilhosa promessa. Muito obrigado, ó Deus, pela liberdade que temos de te chamar de Pai e tratar assim, ó Deus, contigo, como o filho que choraminga, como o filho que reclama, como o filho que diz onde está doendo ou qual a necessidade. Nós também podemos chegar diante de Ti dessa mesma maneira, te chamando de Pai, te tratando como Pai, e o Senhor nos tratará como filhos. Muito obrigado por tão maravilhoso privilégio que temos em Ti. Nós agradecemos, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela promessa que temos, ó Deus, de não temer, porque o Senhor está conosco. De não temer, porque o Senhor nos ajudará. De não temer, porque o Senhor nos conduzirá, nos tomará pela mão, e quando necessário for, nos carregará. Mas estará conosco todos os dias. Muito obrigado, ó Pai. Que a Tua igreja, ó Deus, esteja preparada, para que, se o dia mal chegar, esteja confiante em Ti, sabendo que o Senhor tem propósito em todas as coisas, e que os planos dEle para conosco são planos de paz. Muito obrigado. Nós cremos, nós esperamos, nós confiamos em Ti, e em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Eu não ouvi. Quantos aqui são gratos ao Senhor por esse ano? Pelo que Ele tem feito na sua vida? Quantos aqui são gratos ao Senhor? Celebre Ele. Quantos aqui estão alegres na presença do Senhor? Isso, salte.
salte, 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 salte. Cadê o grito de júbilo do Senhor aqui nesse lugar? Glória a Deus. Só quem tá feliz com Jesus. O vento sopra forte e as águas não podem me afogar. Declare. O vento sopra forte E em suas mãos vou segurar. Vento sopra forte e as águas não podem me afogar. O quê? E em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. Saúde! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso! A alegria do Senhor É a nossa força. Glória a Deus! Só quem tá feliz dá um brado de vitória! Aleluia! Quero ver a igreja! O vento sopra forte. O vento sopra forte. Suas mãos me segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor É a nossa força. a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. É a nossa força. Então declare pra ele ouvir. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De quê? Dentro do meu coração. Isso, declare. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Bem forte pro Senhor ouvir. A alegria do Senhor É a nossa força. a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Levanta a tua mão pra cima e começa a adorar Ele, começa a celebrar Ele. Isso, dá uma mão lá em cima. Isso, salte, salte. Sai do chão, povo de Deus. Aleluia. Faz barulho, igreja. Assim, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De quê? De dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Não, não. Essa alegria Não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Eu quero ver o povo de Deus bem forte. Do meu coração. A alegria do Senhor. É a nossa força. A alegria do Senhor. É a nossa força. A nossa força. A nossa força. A alegria do Senhor. É a nossa força. Seja a tua força, teu